Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. Você sabia que a nossa salvação, ela tem um preço? Ela tem um valor? Eu não digo a você assim um valor financeiro, mas a palavra de Deus hoje vai nos ensinar que a nossa salvação tem sim um preço. Convido você a tomar a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 13, do 44 ao 58. A palavra de Deus nos diz assim: o reino dos céus também é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas esconde de novo, e cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus ainda é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes e de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-nas e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus dos meios dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendeis tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E é por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, lembra quando eu disse para vocês no começo do programa que a nossa salvação, a nossa vida, a nossa vivência de fé, ela tem sim um valor? Mas um valor no sentido do âmbito espiritual. Jesus, no decorrer dos seus ensinamentos, no decorrer da sua vida, ele começa a nos deixar claro, através do evangelista Mateus, o que é o reino dos céus. Ele começa, através das parábolas, a nos ensinar de que forma se ouvia falar de uma salvação, de uma promessa, de um Filho de Deus que viria, uma promessa de salvação. E quando essa promessa chegou, o pessoal ainda não conseguia entender. Eles viam Jesus fazendo curas, milagres, libertações. Vale lembrar aqui, o qual não quero me aprofundar, mas no contexto da época, eles achavam que Jesus seria como se fosse um governo hoje. Vai vir esse libertador de Israel, como um guerreiro, como eles viam Davi, Josué, enfim, todos os do Antigo Testamento. Então, na cabeça do povo de Israel, viria aquele grandioso que bateria o Império Romano, que seria assim, dominaria todas as forças, vamos dizer, governamentais da época. Mas Jesus não era assim. Jesus agiu no silêncio. Ele veio de uma família simples, ele nasceu, ele foi crescendo, se formando, aprimorando nas coisas de Deus, crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento, como é o plano e o projeto de Deus.
e chegou uma determinada altura da vida do seu ministério que ele precisava deixar claro. Mas de que forma que Jesus ia deixar claro na vida e naquele sistema o que é realmente a vontade do Pai para a terra? Então ele começou a explicar as parábolas. Ele começou a ensinar em comparações. Porque se Jesus chegasse lá como os escribas, os fariseus ensinavam ao pé da letra, as leis, as normas, o povo não iria entender porque já não estavam entendendo. Então Jesus, como estava no meio de um pessoal mais simples, no meio do povão, fazendo cura, libertação, ele começa a evangelizar por parábolas. Então aqui ele nos diz que o reino dos céus também é semelhante a um tesouro escondido num campo. Por quê? Todo mundo sabe o que é um tesouro, um ouro, uma coisa preciosa, escondida num canto, na terra, num sítio, vamos se trazer para a linguagem de hoje. Então fica mais claro de dar um entendimento, olha lá. É semelhante a um tesouro escondido num canto, num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Olha que interessante. O homem está andando, aí ele vai, encontra aquela pérola preciosa. Ele encontra aquele valor imensurável no campo da nossa vida. Nós estamos caminhando, nós estamos vivendo, se formando, vivendo em família. De repente nós encontramos esse Jesus. De repente nós nos deparamos com as coisas de Deus. E a palavra diz que ele vai, esconde de novo e cheio de alegria, porque ele encontrou. E na nossa vida deve ser assim. Não importa o campo em que você está, a forma em que você vive, aonde você está trabalhando ou se você apenas está passando, a partir do momento que você encontrou com esse Jesus, que você encontrou com a vida, cheio de alegria, você vai e vende tudo que tem, olha lá, para adquirir aquele campo. Aí você pode pensar, mas então quer dizer que para mim ser salvo, se eu tenho um carro, uma casa, eu tenho que pegar e vender tudo aquilo? Não, não é disso que a palavra está se tratando. Aqui nós podemos dizer que é sobre a nossa conduta. Olha lá, cheios de alegria porque encontrou Jesus. De repente no campo da nossa vida nós temos trazido, plantado, semeado o pecado, a discórdia, a falta de fé. Nós temos equiparados naquele campo, nós estamos vivendo como vivemos nos dias de hoje, mas de repente encontramos Jesus. Encontramos, olha lá, esconde um tesouro. Esse tesouro é Jesus. Então, numa ideia assim de desapego na palavra, a partir do momento que nós encontramos Jesus, nós deixamos todos o resto, porque nós entendemos que tudo aquilo que eu achava que era o bom, que era o valioso, no sentido aqui, ele vendeu tudo por quê? Porque às vezes a casa, a vida, o comércio, aquilo que aquele homem desta parábola tinha, ele viu que não se fazia mais necessário porque ele encontrou o tesouro maior. Assim acontece na nossa vida. De repente, quando você vê uma pessoa que vivia de determinada forma, ela se encontra com Jesus e começa a viver de outra maneira. Antes a pessoa era pegada em tal coisa, pegada às vezes em dinheiro, em fazer, em ter. De repente aquela pessoa encontra Jesus, ela fica mais tranquila e todo mundo começa a imaginar. Ué, mas por quê? O que aconteceu? Aquele cara fazia isso, parece até ser outra pessoa, porque está vivendo de outra forma, porque ela descobriu o valor maior. Ela descobriu que tendo Jesus, tendo a fé, não precisa de mais muita coisa. Então ela vendeu tudo aquilo por quê? Porque ela sabia que aquilo que ela tem na mão valia mais do que aquilo que ela aparentava ter. Assim é no mundo da nossa fé. A partir do momento que nós nos deparamos com Jesus, nós sabemos que o amor dele,
O preenchimento dele no nosso coração vale muito mais do que de repente muito dinheiro no banco, do que de repente um carrão novo na garagem, do que de repente muitas coisas materiais que a gente foca em ter, em ser, em fazer, em produzir, em viver, achando que aquilo vai preencher o nosso coração. Esses são tesouros, são valores que nós vamos adquirindo na nossa vida. Vamos se dizer assim, são capitais que nós vamos agregando à nossa vida. Mas quando nos deparamos a esse Jesus, que é o valor maior, então você olha, eu tenho um tesouro grande num campo chamado coração, tendo ele no meu coração, isso tudo é de menor importância. Não que não vale, que não presta, que eu tenho que jogar fora, então agora vou abandonar a família, trabalho, viver, porque agora eu tenho Jesus. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do valor correto das coisas, do valor correto que Jesus tem no campo do meu coração. Então a palavra diz que o cara vai lá, vende tudo para comprar, para adquirir. Por isso que muitas vezes você vê pessoas, até de família, que são estruturadas, que têm valores financeiros, e o camarada deixa tudo, por exemplo, tudo aquilo que aos nossos olhos, nossa, seria uma grande vida, e entra num seminário, vai ser um padre, entra num convento, a menina vai ser uma freira, outros abandonam tudo para entrar em comunidades de vida, de aliança. Por quê? Porque descobriu que existe um tesouro maior. Descobriu que eu tendo esse tesouro maior que é Jesus, nada mais vai me faltar. Então fala que vende tudo, desapega de tudo e compra aquele campo e fica com Jesus. Por quê? Porque sabe da importância de Jesus. O versículo 45 ainda diz que o reino dos céus ainda é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando-a, uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Novamente o Senhor vai nos dizendo, um negociante. O que é um negociante? É aquele que compra, vende, que faz. Enfim, eu estou sempre à procura de um resultado maior. Eu estou em busca. Por isso o nosso coração ele é sempre essa busca constante. Ele vai, busca, procura, aí não encontrando, às vezes o negócio dá certo, às vezes o negócio dá errado. Assim também é na nossa vida de fé. Nós vamos procurando muitas vezes essa pérola, esse tesouro, muitas vezes nas festas, no dinheiro, no apego às pessoas. Nós vamos procurando muitas vezes esse tesouro maior em tipos de festa, em tipos de bebidas, em tipos de drogas, e vamos procurando essa felicidade para quê? Para obter mais. Então começa a buscar, compra, vende, troca, e vou procurando essa coisa preciosa, esse amor, esse preenchimento, e não se acha. Mas quando ele encontra, vamos supor assim, encontrando uma de grande valor, novamente vai, vende tudo e compra. A partir do momento que nessas buscas da nossa vida, nessa negociação, e vai, sobe, desce, nós nos encontramos Jesus, aquela busca cessa. Por quê? Porque nós encontramos Jesus. Eu encontrei o que de fato é necessário para a minha vida. Eu encontrei de fato o valor maior que pode comandar todos os outros conceitos que eu achava que seriam valores, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, não importa a maneira com que eu esteja vivendo, quando eu encontro com Jesus novamente a minha vida para e se alinha. Então eu encontro o amor maior, eu encontro esse valor imensurável que é Jesus, aquelas outras negociações que esse comerciante fazia, as outras tipos de busca, de pedras, de dinheiro, de comércio, de compra e venda, parou. Mas vale lembrar que a palavra de Deus não está nos falando num âmbito físico. Está falando aqui que é o reino dos céus que é comparado. Então agora nós damos esse pulo para o mundo da fé. Nós damos esse pulo porque o reino dos céus, a vida eterna, as coisas de Deus, a vivência em Jesus é comparado, ela é igual a esse comerciante.
mas ela não é esse comerciante. Então nós temos que atribuir a nossa vida. Muitas vezes essa pérola preciosa que nós buscamos está no apego à família, no apego ao dinheiro. Muitas vezes essa sensação de paz nós vamos buscar, alguns vão buscar na bebida, na droga, na sexualidade, outros vão buscar esses tipos de comércio que a Bíblia está falando em prol do objetivo. Eu cheguei no meu objetivo, agora eu sou o cara. E a palavra de Deus está dizendo que quando encontra esse algo maior que é Jesus, nós deixamos tudo. Por isso que você vê muitas vezes na sociedade, aquele cara que roubava, que traficava, que vivia errado, que vivia de outra forma, ou até mesmo uma pessoa normal que vivia, de repente não tinha alegria, estava em depressão, aquela pessoa encontrou com Jesus e hoje você olha, começa a analisar a trajetória daquela vida, você diz, nossa, aquela pessoa vivia para lá, para cá, sem eira, sem beira, fazendo bagunça e hoje é um pai de família, uma mãe de família, hoje tem lá uma vida bem sucedida. Por quê? Porque ela encontrou. Aí está o papel da nossa igreja, o papel das pastorais, dos movimentos, a fazer o papel deste campo, onde as pessoas caminham, procuram e vivem e encontram. E uma vez encontrando, vende tudo. Então aí você desapega daquilo que é secundário e fica com esse valor imensurável que é Jesus. E o versículo 47 diz: o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede, que jogada ao mar, recolhe todo tipo de espécie. 48, quando ela está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam os cestos, o que é bom, e jogam fora o que não presta. Amém? A palavra de Deus está dizendo também que o reino dos céus, ele é comparado a esses pescadores. O reino dos céus, enquanto ainda nós estamos aqui com vida, a igreja está lançando a rede. A igreja está indo às águas mais profundas. Aí entra o papel de colaboração das pastorais, dos movimentos, que vamos jogando a rede, buscando todo tipo de peixe. A palavra de Deus diz que são todos os tipos de peixes que vêm para a igreja. Porém, uns permanecem e outros não permanecem. Então ali nós já começamos a ter um entendimento do que é a nossa vida. Por isso, alguns vêm, ficam dentro da igreja e outros não ficam. Porque é recolhido, mas ali dentro só fica aqueles que encontrou esse valor maior. De repente, esses peixes que foram separados, é porque ainda não teve amadurecimento, voltou, foram jogados ao mar, não que a igreja vai excluir ninguém, jogar fora, mas as nossas próprias atitudes já nos começam, por si só, a fazer essa separação. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos, e os arrojarão na fornalha onde haverá choro e ranger de dente. Então a palavra de Jesus está nos ensinando que para nós estarmos no reino de Deus, é preciso nós começarmos a ter uma, vamos se dizer assim, uma opinião sólida, uma opinião formada, porque existe uma vida justa e existe uma vida ímpia. A palavra de Deus sempre vai ter para nós esse sentido dos dois caminhos, a vida do justo, do povo de Deus, daquele que encontra o tesouro maior, desapega, despoja e muda o seu proceder de vida, mas vai existir também como os peixes que não prestam, que é aquele que encontra, que é aquele que se depara com aquele valor, que é aquele que se encontra com Jesus, com a fé, com a verdade, mas que diferente desses negociantes que encontrou e adquiriu para si o reino dos céus, pode olhar, é interessante, mas para mim não serve, então não quero, e vai viver de outra maneira. Por isso Jesus está falando, não importa, porque esse negociante, esse homem que encontrou esse tesouro no campo, ele encontrou.
Ele se deparou, mas ele teve que fazer uma escolha. E agora? Eu fico com aqueles bens que eu tinha ou eu fico só com uma pedra preciosa? Eu continuo a viver da forma que eu vivia antes de conhecer Jesus? Ou eu deixo essa forma de vida e continuo vivendo a forma que eu sei porque eu não quero? E Jesus está nos ensinando que nessas 3 situações, não importa se você está no mar, se você é um peixe grande, sadio, forte e justo, o Senhor vai te recolher, seja na hora da nossa morte, ou seja no dia do juízo, no arrebatamento da igreja, não interessa, os anjos virão e separarão. Esse é justo e esse não é. A palavra de Deus está nos dizendo isso. Fala de um tesouro, de algo grande, uma herança, fala de uma pérola, que é Jesus, o reino de Deus, Jesus, e também fala dessa grande rede que será lançada, que será para apanhar. Então os anjos vêm jogando. Se nós formos como esses homens que Jesus ensinou, que guarda, aí a nossa fé progride. E seremos chamados de justos e vinde à direita de meu Pai. Mas olha só, aqueles que não optaram, que não quiseram dar valor, que mesmo conhecendo, porque a palavra diz que é semelhante a um homem que encontra. Então, em determinada situação da nossa vida, não importa ela, quem seja e de que forma viva, essa pessoa vai se encontrar com Jesus. Vai se deparar com o reino dos céus, com a igreja. Isso não importa se vai se deparar com a igreja católica ou com uma igreja evangélica. Em alguma determinada situação da vida, essa pessoa vai se deparar com Jesus e com Cristo. E nessa encontrar o tesouro ou essa pérola preciosa que é Jesus, ou ser pescado, seja através de um retiro, de um movimento, de um acampamento, ou de uma pastoral, ou enfim, de alguma coisa, quando for lançada a rede, você se deparar dentro, aí você tem que ser um justo e continuar vivendo com essas preciosidades. E Jesus ainda pergunta, para irmos finalizando, compreendes tudo isso? E eles disseram, sim, Senhor. Jesus está dizendo, você hoje compreende que nós não estamos contando historinhas? Jesus está dizendo que o reino dos céus é comparado a isso. Ele existe e é dessa forma. Não é como uma historinha, um faz de conta, que eu leio para agradar meu filho, minha filha. Não, Jesus está dizendo, o reino dos céus é comparado, é igual, existe, é verdadeiro. Então eu conto dessa forma para que vocês entendam. Mas é isso, é dessa forma, ele existe e é para ser vivido. Isso irá acontecer, é afirmação. Amém? E responderam eles, por isso todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de tesouro, um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Ou seja, após ele ter ensinado, ele explicado, Jesus partiu e foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Porque eles começaram a entender que aquele mesmo Jesus, que cresceu na sua cidade, que cresceu ali com José, com Maria, com a família, que vivia no nosso meio. Poxa, aquele molequinho que muitas vezes nós víamos correndo ali na rua, em outras palavras, que ninguém dava nada para aquele molequinho e está ali. E de onde vem essa sabedoria? Quantas e quantas vezes, de certo, passaram ao lado de Jesus e não deram nada? É o que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós encontramos as pessoas, passa, sobe, desce, de repente olha e fala, ixi, aquele cara ali não vai dar nada não. De repente Deus usa, Deus trabalha, aquela pessoa encontra esse tesouro maior, começa a vivenciar, logo você vê aquela pessoa e fala, nossa, eu convivi com aquela pessoa, eu conheço, é meu amigo. Isso em vários setores da sociedade.
tanto no religioso como na nossa vida social. Quantas pessoas aqui nessa situação é igual a Jesus, que nós crescemos, vivemos, de repente você vê aquela pessoa super famosa, todo mundo indo atrás e fala, poxa, aquele cara era meu amigo, vivia comigo, estudou comigo, vivenciou, brincou, nós andávamos na rua ali, e eles diziam a mesma forma, nossa, de onde vem toda a sabedoria? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Não é o filho de Maria no 55? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Aí já entra uma questão na Bíblia que aqui não quero nem fazer questão, né? Que precisaria da teologia mais aprofundada, né? Que daí já entra lá, Jesus tem irmão, irmã. Aí vale se lembrar que no contexto da época, aqui para nós que nós chamamos de irmão, irmã, que é filho do mesmo pai, da mesma mãe, para eles lá irmão é o sentido de primo, parente, enfim, aí é todo um contexto judaico que eu não vou me aprofundar aqui agora. Então eles diziam, não seria eles seus irmãos? Porque muitas pessoas aí pegam esse texto, ah lá, Jesus tal, aí eu convido vocês, até na nossa paróquia tem aí o centro de formação, o Centro de Estudo do Paulo VI, quem quiser se aprofundar mais em teologia, na Bíblia, nossa paróquia aí, Nossa Senhora de Fátima, tem um amplo conhecimento, fica aqui a sugestão que daí você entende certinho. No nosso programa A Palavra Partilhada hoje, nós estamos meditando a palavra no versículo a versículo. Então dizia, não é esse o Jesus, aquele um que corria, que brincava, com seus irmãos, seus primos, seus parentes, enfim. Até hoje na sociedade, às vezes até pessoas que nós brincamos aí, que não são nem da família, nós somos irmão por ser irmão em Jesus, né? Então é assim, é a linguagem. Então, de onde vem, pois, tudo isso? De onde vem, pois, essa sabedoria? Mas ele é o Cristo. De onde vem, pois, tudo isso? E não sabiam dizer dele. Ninguém imaginava. De onde acontece? Brotou? Não. Jesus é filho de Deus e veio para cumprir a vontade do Pai, e o Pai revelava as coisas. Assim como revelava a Moisés no começo, que Moisés entrava, conversava com o Senhor, depois o Senhor ia lá e Moisés repassava para o povo tudo aquilo que Deus tinha lhe falado. Assim também é com Jesus, o Pai revelava, ele como filho, nessa unidade, como homem, como Deus. Então o próprio Senhor revelava aquilo que o Pai queria que nós entendêssemos. E não sabiam dizer dele. Disse-lhe, porém, Jesus, é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Porque acontecia. Jesus vinha, fazia, as pessoas de fora aceitavam, viam, entendiam, mas os próprios de casa ali da cidade não valorizavam. Os próprios da comunidade não valorizavam, os próprios próximos não valorizavam. Então Jesus chegou a esse entendimento. É só na sua pátria que um profeta não é aceito. Porque se vai para fora, outros aderem, mas se vive aqui na comunidade, fala, aquele ali é o fulano de tal, aquele ali. E começam-se os pré-julgamentos. Mas Jesus nos ensina uma coisa para finalizar o nosso programa. Olha aqui. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Muitas vezes a nossa falta de confiança em Jesus, a nossa falta de confiança na nossa pastoral, no nosso movimento, na nossa comunidade. Muitas vezes você fala, eu tenho a minha empresa, mas a minha empresa não cresce. Eu tenho meu movimento, mas meu grupo não cresce. Mas meu grupo não vai para frente. Mas eu não vejo um resultado excelente. Olha o que Jesus está nos ensinando. A falta de confiança. A falta de confiança em Jesus. A falta de acreditar que de fato o seu ministério é de Deus. A falta de confiança e de acreditar de fato que a sua comunidade é de Deus. É escolhida por Deus. A falta de confiança muitas vezes de acreditar que o seu trabalho é um dom de Deus. Que Deus te deu ele por algum motivo e dentro desse motivo é para também pôr a serviço do próximo e do bem comum. Então Jesus disse, como não sou aceito, eu venho com a mesma cura, porque Jesus veio. Tudo isso que ele ensinava lá fora
ele também ensinava na sinagoga, na comunidade, na vivência. Tudo aquilo que nós, enquanto comunidade Palavra Viva, ensinamos fora de Cianorte, também nós ensinamos aqui na comunidade Palavra Viva, os outros grupos, as outras missões que existem, aí tanto na igreja, na paróquia, tudo aquilo que é ensinado porque é o mesmo Jesus. Jesus não era um Jesus lá fora e ali na comunidade outro Jesus. Ele é o mesmo. Mas o que diferenciava que lá fora, mas lá fora tem cura, tem milagre, tem libertação, quando chega aqui é tudo frio. Não é Jesus que era frio na comunidade, era a comunidade que era fria com Jesus. Por isso, meu irmão, você está querendo fé, você está querendo que o seu grupo seja vivo, que o seu grupo seja feio, olha aqui, que o seu grupo seja feito de muita gente. Eu quero cura, eu quero clamor. Mas lá fora acontece aqui. Não acontece por causa da dureza do nosso coração. O profeta é menosprezado na sua pátria. A partir do momento que você se abrir, com a mesma intensidade que você se abre quando você vai fora da comunidade, você verá que os milagres também acontecem aqui. E a palavra termina dizendo, e por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Jesus estava com o céu inteiro à disposição, com o reino, com a preciosidade, com o amor, com a rede para te pegar, te acolher, te colocar à direita, te colocar no cesto dos justos, mas a falta de confiança nós, muitas vezes por olhar e dizer, aquele ali é o pregador da minha casa, do meu bairro, ele mora comigo, eu conheço ele, é da minha rua, é da minha comunidade, Então, de repente, por essa falta de confiança em acreditar nos homens e mulheres que Deus levanta, a nossa graça não vem. E nós ainda fazemos como esses fariseus. Mas não é ali da rua, do bairro, não presta. Não. Esses fariseus deviam ficar felizes, porque as pessoas da rua, do bairro, da sinagoga, da família, estão indo levar o evangelho, estão levando a força de Deus, estão levando essa preciosidade do reino de Deus para muitas pessoas que ali vão adquirir a fé e a salvação. E ao invés de dizer, quem é esse? Não é aquele. Nós deveríamos dizer, Senhor, obrigado pela vida do Padre, obrigado pela vida, Senhor, das irmãs, obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos teus profetas, dos anunciadores, das pastorais, dos movimentos, ao invés de julgarmos através de é perfeito, é imperfeito, não é aquele, nós deveríamos tirar esse julgamento e dizer, ei, esse José que é filho de carpinteiro, que é da nossa pátria, da nossa região, está levando esse Jesus, filho de José e de Maria, melhor digo, que vive aqui com nós. Se Deus chamou e está levando, vamos dar força, porque à medida que leva e se abre ao reino de Deus, esse mesmo Deus também abençoa a nossa pátria, a nossa comunidade, a nossa cidade. Olha que ensinamento que Jesus está nos dando, e vamos não permitir que essa falta de confiança pegue em nós e ao invés de nós meditarmos a palavra, ao invés de nós acreditarmos nas coisas de Deus, nos tire para ser lançado no cesto dos peixes dos injustos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse sentido hoje, da palavra, de renúncia, nesse sentido da palavra, de nós deixarmos de quem encontrou, de quem acolheu esse tesouro precioso, em quem encontrou essa pérola preciosa, eu convido a você hoje a meditar no programa, esse clipe muito lindo que os nossos queridos irmãos Álvaro e Daniel gravaram na comunidade Betânia, em homenagem ao nosso saudoso Padre Léo, esse homem que encontrou não só no campo o tesouro, ele encontrou essa pérola preciosa e fundou essa comunidade em Jesus, a comunidade Betânia, ao qual nós temos a graça também aqui em Cianorte de tê-la. E mediante a essa renúncia, como um homem de fé, que encontrou, que renunciou tudo para viver essas maravilhas do reino, convido você a orar conosco através desta música.
meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudade sua e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudade sua e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, 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 eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus. E é isso, meu Senhor. O que nós queremos, Senhor, meditar através da palavra de Deus, através dessa canção maravilhosa desses irmãos. Que realmente é isso, Senhor, que nós não nos acostumamos, Senhor, nas terras por onde andamos. Que nós não nos acostumamos, Senhor, nessa terra, na terra do pecado, da escravidão. Por isso, Senhor Jesus, fazia tanto tempo que nós não te procurávamos, Senhor, como neste dia. Fazia tanto tempo, Senhor, que nós não sabíamos o que é verdadeiramente se deparar com esse tesouro. Por isso, Senhor, eu oro que o Senhor abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, que neste dia, nesta hora em que nós partilhamos esta oração, o nosso coração possa se abrir, se encher de paz, que o Senhor venha nos dar o entendimento, Senhor, porque a Tua palavra vem nos ensinar através da palavra, que aquele homem que encontrou um grande tesouro, que encontrou a Ti, que encontrou com a Tua misericórdia, ele fica feliz. Por isso, Senhor Jesus, nós pedimos durante todo esse dia e esta hora a felicidade nos nossos corações, a felicidade na nossa vida, a felicidade no nosso trabalho, que nós possamos ter, Senhor Jesus, esta alegria, esta certeza de que uma vez encontrado a Ti, tudo o resto, Senhor,
se é desnecessário. Nós precisamos ter para viver, para caminhar, para prosseguir, mas uma vez encontrando a Ti, Senhor, nós encontramos a alegria perfeita, que é a peça principal que move o nosso coração para melhor vivenciar tudo aquilo que nós gerenciamos nessa terra. Por isso é isso que eu peço, Senhor, que o Senhor derrama sobre a nossa vida, sobre a vida de todos que estão acompanhando a alegria sincera, a alegria, Senhor, de que de fato o Senhor existe, a alegria, Senhor, de fato no crer que o Senhor é verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também o Deus da minha vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos que neste dia o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, Senhor Jesus, para que nós possamos fazer essa distinção, que o nosso coração seja apto, Senhor, a entender que a partir de Ti eu consigo fazer várias escolhas. Uma vez tendo na minha mente e no meu coração o que é a Tua graça, Senhor, eu consigo discernir sobre o que é certo e sobre o que é errado. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós agora a graça do discernimento, para que no caminhar da nossa vida, no decorrer da nossa história, quando as situações, Senhor, vierem nas nossas vidas, as dificuldades, nós consigamos parar, Senhor, como esse homem que encontrou este tesouro e analisar. O melhor é eu fazer isto, aquilo e tomar a atitude, Senhor. Que no decorrer da nossa vida nós consigamos, Senhor, tomar a atitude de escolher a Ti, de viver em Ti, de confiar que somente tendo a Ti, a Tua graça me basta, como diz Paulo, que tendo a Ti, que é o tesouro maior, todo o resto da nossa vida será se encaixando normalmente porque é a Tua graça, porque o Senhor é o amor maior, o Senhor é a perfeição. Por isso, Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, para que uma vez encontrado essa pérola preciosa, que é a Tua palavra, que é o Teu amor, que é a Tua presença, Senhor, nós possamos parar com tudo aquilo de errado, com as negociações, com outros tipos de comércio, porque nós conseguimos entender que nós temos a Ti, que nós somos agora uma pessoa convertida, que nós temos um tesouro maior no nosso coração. Por isso eu peço, Senhor, que neste dia o Senhor nos ilumine, para que consigamos, Senhor, através da Tua palavra, ter essa menção de que devemos parar com tudo aquilo que é de errado, devemos parar com tudo aquilo que não agrada a Tua presença, que nós devemos parar, Senhor, com tudo aquilo que não me faz chegar a Ti, com tudo aquilo, Senhor, que não faz eu vivenciar melhor a minha fé em Ti, viver melhor a minha vida entre família, que eu possa parar, Senhor, com aquilo, com todas as buscas desnecessárias e entender que buscando a Ti, guardando a Ti, que é a pedra maior e preciosa, eu tenho tudo e tudo o resto me é preenchido. E também oro, Senhor, para que no dia da separação dos justos e dos maus, nós possamos, Senhor, ser qualificados como pessoas justas. Porque nós entendemos, Senhor, da Tua palavra, entendemos que Tu é o bem maior e fomos renunciando tudo aquilo que nos faz impedir de chegar até Ti. Por isso eu oro, Senhor Jesus, que quando essa rede for lançada, que quando chegar o dia em Senhor, que o Senhor vier buscar a Sua igreja, seja tanto no âmbito particular com a nossa morte terrena, quando o Senhor vir buscar a Sua igreja, Senhor, todos aqueles que acreditam em Ti, e nós possamos ser qualificados, Senhor, como homens e mulheres justas, como homens e mulheres que entendeu o que é vivenciar a Tua palavra e estar à direita do Pai como pessoas justas. Peço, Senhor, que o Senhor nos livre das redes, Senhor, das ciladas do inimigo, de toda a contrariedade da nossa fé. E Te agradeço, Senhor Jesus, porque nós podemos entender que acima de nós rege essa força maior, que é o Teu reino, o Teu Filho Jesus. Amém. E vamos pedir
a bênção de Deus sobre a nossa casa, a nossa família e a nossa vida. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau!